Olá, tudo bem com você? Hoje um pouquinho diferente. Vamos fazer um videozinho aqui no modo itinerante, quase que no podcast, mas eu prefiro definir como um bate-papo. Nós estamos na cidade de Viamão, praticamente divisa com Porto Alegre, a nossa capital, aqui num espaço sagrado chamado Canto dos Encantados. E para mim uma grande satisfação, uma honra muito grande estar aqui hoje com o meu irmão, meu tchaizão, Matheus Borges. Seguro! O dirigente desse espaço tão maravilhoso. Se você ainda não ouviu falar, já vai lá, dá pausa no vídeo ou olha depois. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link de acesso à página do Canto dos Encantados no Instagram. Dá uma pesquisadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. O nosso irmão, o Matheus Borges, ele vai começar para nós, dando a honra de falar um pouquinho dele, do início da jornada dele, das questões pessoais, como é que ele começou nessa jornada com a espiritualidade, e depois a gente transcorre, vai com calma, com tranquilidade nesse bate-papo que eu tenho certeza vai agregar bastante para vocês, como para mim também. Meu irmão, gratidão por abrir as portas da casa. É uma honra e um privilégio. Por estar recebendo a gente aqui e gratidão por compartilhar o teu saber. Eu que agradeço. Como eu disse, é literalmente uma honra e um privilégio poder ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre um trabalho que realmente a gente faz de uma forma muito séria, tu bem sabe disso, e que nós fazemos porque a gente percebe uma missão, uma necessidade para esses tempos em que a gente vive. E então ter um canal como esse, uma iniciativa como essa, para poder falar sobre isso, para poder trazer um pouquinho disso, é realmente uma oportunidade, um caminho que se abre para que a gente possa seguir na missão. Então quem realmente agradece sou eu. Bom, o nosso irmão aqui vai dar encaminhamento ao início da nossa conversa, o nosso bate-papo, consagrando uma medicina tradicionalíssima dos povos originários, que está vindo para nós na cidade. Cada vez mais eles vêm trazendo esses saberes, esse conhecimento. Nosso irmão está consagrando aqui, para quem não conhece, é o rapé. Muito bom para esse início de bate-papo, porque conecta a gente com a força dessa medicina ancestral e sagrada, a força do tabaco sagrado, das ervas medicinais, e também nos conecta com a espiritualidade, para que a gente inicie. Vou pedir para o nosso irmão que ele se apresente, para quem ainda não o conhece, fale um pouquinho de si próprio para nós. Vamos lá. Então, de novo é um prazer enorme. Eu me chamo Matheus Borges. Eu sou produtor musical como profissão, produtor musical e engenheiro de áudio. Sou empresário, dono do estúdio Audio Farm, onde há quase 30 anos eu venho trabalhando com educação e cultura, trabalhando com música. E eu sempre entendi isso, mas foi só depois dessa guinada na minha vida, onde a parte espiritual realmente se revelou com um chamado para mim poder também contribuir nessa área, que eu pude perceber uma frase que a gente permeia dentro da produção musical e que nós temos um entendimento que é superficial sobre isso, que é toda a arte é a expressão do espírito humano. Então, nesse sentido, eu sempre tive contato com a expressão do espírito humano. E embora o meu background seja o rock and roll, seja o blues, seja o jazz, eu sempre dialoguei com muitas expressões artísticas.
e não exclusivamente dentro do estúdio, mas sempre tudo ligado à música. E nessa caminhada foi que as coisas começaram a se revelar. Eu tive, como muitos, um momento muito turbulento na minha vida, e trabalhar com arte e cultura num país onde, no meu entendimento, isso não é a prioridade, nunca foi a prioridade, não da maioria dos nossos governantes, digamos assim, é muito duro. Então a quantidade de cicatrizes e feridas que a gente vai colecionando nesse caminho acabaram me empurrando para uma fase bem difícil da minha vida. E como uma coisa leva a outra, eu acabei entrando num processo depressivo muito profundo. E fiquei em tratamento por basicamente 6 anos. Quando eu já achava que não tinha mais muita saída, onde eu já estava com ideias de encerrar a minha jornada por aqui, eu percebi que a coisa estava ficando muito mais séria do que eu conseguia conceber. E eu não achava nenhuma forma de conseguir me livrar daquilo, de sair. Durante toda a minha jornada, eu sempre tive alguma ferramenta que eu não sabia exatamente o que era, com a qual eu conseguia me apoiar para sair das situações. Eu tinha, digamos que os episódios difíceis, eu sabia como lidar. Chegou uma época onde eu já não conseguia mais lidar. E então as ferramentas que eu tinha ao meu dispor já não funcionavam mais. E um certo dia, o amigão nosso foi numa cerimônia, e só para contextualizar, eu sou como eu falei, eu sou da área de ciências exatas, extremamente exatas. E a minha vida era tudo baseado nisso. Então, o que eu não enxergava não existia. 1 mais 1 é sempre 2 e ponto final, e se não tiver aqui, não tá acontecendo. Eu não tinha tempo para sequer olhar para esse lado. E o amigo meu, que é um explorador da vida, ele foi numa cerimônia onde estavam servindo as sagradas medicinas da floresta, uma cerimônia de ayahuasca, e ele, muito alterado, me disse que me viu lá. E eu disse que não viajo, não tem como. Eu estava aqui em casa, não viajo, não sei o que, não, isso é tudo bobagem na cabeça. E eu estava seguro disso, não tinha dúvida quanto a isso. Só que por algum motivo aquilo já não saía da minha cabeça. Não saía. E eu comecei a pesquisar sobre, e daí a gente encontra as coisas que a gente encontra na internet sobre. Opiniões pessoais de uma coisa que é extremamente complexa de tentar pôr em palavras, de tentar achar uma linha genérica que abrace tudo, é basicamente impossível. Mas no momento eu não sabia disso, então eu simplesmente pegava joio e trigo, tudo misturado. E mesmo assim eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Então, no momento de tentar me livrar dessas ideias que já não saíam da minha cabeça, porque eu não queria, de jeito nenhum, já se viu tomar um chá indígena para ficar loucão e que isso vai me ajudar, não tem como. Eu fui no meu psiquiatra e falei para ele, doutor, ayahuasca, doutor. Porque eu tinha certeza de que ele ia ser o divisor de águas. Ele ia dizer, não viaja, sai fora, vamos continuar aqui, vamos devagarinho e tal. E, para minha surpresa, ele simplesmente disse, então, Matheus, dentro da academia, a ayahuasca é um tabu. Isso há 12 anos atrás, então um pouquinho menos, uns 8 anos atrás. É um tabu, mas existem linhas de pesquisa e a gente conhece muito bem o que é. E vamos ser bem práticos. Tu tá tomando uma carga
de medicamentos muito pesada, já basicamente nas dosagens máximas, onde a gente está buscando interações medicamentosas, já porque o remédio por si só já não está mais dando conta, e nos teus melhores dias tu está no máximo estável. E como tu mesmo diz, tu não consegue fazer nada. Tu tá um zumbi que tu nem lembra das coisas que tu fala, nem lembra. Então eu acho que tu não tem nada a perder. E daí aquilo lá foi o que caiu os butiá no meu bolso. Mas foi o que me trouxe até aqui. Então eu não tinha mais muito o que perder mesmo. Fui conhecer as tais sagradas medicinas da floresta. E cá estou. Não quero que o meu exemplo sirva como exemplo para todo mundo. Então, é a minha experiência, na minha jornada. Isso foi literalmente divisor de águas. Literalmente. Porque 15 dias depois, com o psiquiatra fazendo todo o acompanhamento comigo, eu já não tomava 6 dos 8 remédios que eu tomava. E 4 meses depois eu já não tomava mais nenhum dos remédios. Estou curado? Não estou curado. A vida ainda bate forte. Mas digamos que as ferramentas que antes eu não tinha mais, eu passei a adquirir, que são as sagradas medicinas, os ritos tradicionais, as formas de se conectar com a vida, com todas as nossas relações, supriram aquela força que me faltava para que eu consiga hoje seguir caminhando com a cabeça erguida, com dignidade, buscando a minha evolução pessoal, a minha evolução ética e moral, e também tentando contribuir para a caminhada dos meus irmãos. Muito bem. É bastante importante a gente frisar isso realmente, até para quem está pesquisando a respeito sobre medicinas da floresta. É uma temeridade e talvez uma irresponsabilidade daqueles que estão à frente desses trabalhos tentarem substituir a medicina tradicional, a medicação, o acompanhamento médico com o seu psicólogo, o seu psicanalista, o seu psiquiatra, pelas medicinas. A gente viu aqui, por exemplo, na primeira fala do Matheus, que ele veio no início trazendo isso em paralelo. Isso é muito importante. O agregar ferramentas, agregar possibilidades é sempre importante e com certeza é muito mais proveitoso. A gente não abandona uma coisa para iniciar uma caminhada na outra. Então, linkando junto com isso, eu acho que a gente poderia entrar também no seguinte: quem não conhece o Matheus é um grande estudioso das medicinas. Estudioso mesmo. Não só na parte teórica, como também nas ritualísticas práticas e em contato direto com muitas etnias de diversas aldeias dos povos originários. A gente pode dizer que o Matheus e aqui o Canto dos Encantados, eles bebem desse conhecimento, eles sorvem esse conhecimento diretamente na fonte. Então eu gostaria de trazer para o nosso... Até onde é possível. Até onde é possível, claro. Mas trazer para o humano aqui, para ele prosseguir a fala dele. Então, como é que começou a linkar essa tua nova jornada, essa caminhada com as medicinas, mas daí com a tua parte, a seriedade, o levar o estudo a sério, as descobertas desse mundo novo, mas sempre com o pé no chão, com o raciocínio alinhado para que fosse algo de forma realmente séria e com propósito. Como é que foi o início disso? Hoje é mais fácil falar porque é um pouco mais fácil de eu compreender, pelo menos parte disso, né? Compreender a totalidade não é possível. Mas, e claro, isso foi uma construção também, não foi algo que eu descobri, assim, é assim que faz, é essa água, ou que esse é o jeito certo, ou esse é o jeito errado. Mas, então, partindo do hoje, do que eu sei hoje, para trazer, e não do Matheus que passou pela experiência na época, eu consigo entender que existem... Primeiro a gente precisa conseguir compreender, contextualizar um pouco isso, o que é conhecimento e o que é saber. No meu entendimento, conhecimentos são como
palavras num livro, são como textos. Não é que eles não tenham valor, muito pelo contrário. Entanto que a história do martelinho de ouro. Qualquer um pode pegar um martelinho e bater no carro, mas é só quem sabe onde é que tem que bater que vai realmente fazer a coisa acontecer. Então o conhecimento tem o seu poder, mas nada substitui a experiência. Então a experiência é o que vai tornar o saber onde bater com saber como bater, a força que tem que bater, exatamente como é que tem que fazer. Então o saber ele vem do experienciar o conhecimento. Então, o que eu sei hoje é baseado nas minhas próprias experiências. Então, dito isso, no momento em que eu me deparei e pude raciocinar sobre o poder e o alcance que as medicinas da floresta tinham, imediatamente já me veio muito claro o poder que isso tinha, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A gente começa a entender que na natureza, e nós estamos lidando com medicinas da natureza, nós estamos lidando com consciências da natureza, entenda isso como quiser. Tudo é perfeitamente neutro, perfeitamente equilibrado. Então é 50-50, o que há de luz, há de sombra. A gente precisa conseguir ter o discernimento e o alinhamento correto para saber como que a gente lida com essas duas faces da energia. Então, na minha trajetória, nessa trajetória de descoberta e de cura, enquanto eu estava buscando ainda me curar, era esse o meu objetivo inicial, nunca tive qualquer outro objetivo. Eu queria era sair do fundo do poço, poder voltar a ser um ateu. Eu fui descobrindo coisas que funcionavam e coisas que não funcionavam, a partir da experiência mesmo. Errando, vendo algo que estava errado, e de novo, não entendam como uma coisa universal, porque eu estou longe de ser qualquer tipo de autoridade. É a experiência do erro sendo enxergado pelos meus olhos. Então eu pude perceber coisas que aparentemente não funcionavam. E todas essas estavam ligadas a questões muito mais pessoais das pessoas envolvidas. Então era a pessoa que está servindo o chá, que está conduzindo o rito, ela tinha uma determinada forma de conduzir, uma determinada forma de agir, uma determinada forma de servir, de conduzir a cerimônia. E isso estava muito mais ligado a quem ela era. Ok, Matheus, mas isso é com todo mundo? Sim. Mas o que motivava a pessoa? O que gerava ela a agir daquele jeito? Então eu comecei a conseguir observar coisas que antes eu não conseguia. E nisso eu percebi que algumas das motivações não estavam alinhadas com os propósitos que eu buscava, ou que eu precisava para conseguir me curar. Então, imediatamente, aquilo, o meu sistema começou a entender como, calma, esse não é o melhor caminho. Talvez tenha um caminho melhor. E aí, naturalmente, eu comecei a me dar conta, só um pouquinho. Nós estamos lidando com medicinas da floresta. Quem é que está? Isso é uma medicina indígena. Eu quero falar com o indígena. Eu quero ver como é que eles pensam nisso. E por que essa medicina chegou até nós? Porque, como eu sempre gostei de história, sempre fui ávido leitor de... Isso desde antes das medicinas. Sempre gostei de história, de mitologia, de folclore. Eu sempre soube que, digamos que a mão do homem branco sempre tem um motivador por trás. E na maioria das vezes, na história da colonização, na verdade uma invasão, né, da América, sempre houve uma tentativa de se apropriar daquilo que era útil e apagar aquilo que poderia ameaçar a nova hegemonia dominante. Deixa eu conversar com esses caras aí. E foi então que eu comecei a me dar conta de que as formas como os povos originários lidavam com a medicina necessitava, digamos, um encaixe, uma conexão com isso, um entendimento que era muito mais profundo
do que a gente sequer consegue conceber. Hoje, eu que me sinto muito mais parte desse universo, ainda não consigo vivenciar o que é o nível e a profundidade da conexão que eles têm. Isso faz parte da vida deles. Não é um momento da vida deles. O Matheus, por mais que hoje esteja muito mais envolvido com isso e busque trazer isso para a sua vida, o Chico também, eu sei, e com toda a espiritualidade, a gente sabe que existem momentos da nossa vida em que a sociedade em que a gente vive meio que te aparta disso. Eles não. Eles é o tempo inteiro. Isso moldou todas as relações dele. A sociedade, os valores, a forma de conduta, tudo, absolutamente tudo. Então, é como se fosse tentar tirar a mão fora, entendeu? Eles não tiram a mão fora para fazer as coisas. Então, é a mão deles, tá ali, tá no corpo deles. Então, quando eu comecei a buscar contato com os verdadeiros guardiões dessa medicina, eu me dei conta que esse era o caminho. E que a forma... E bem, a gente pode ser mais prático que isso, inclusive. As medicinas da floresta, se tu for hiperconservador, elas chegaram na mão do homem branco no máximo 50 anos atrás. E eu digo na mão do homem branco, não é um ou outro, não. Chegou na mão do homem branco há 50 anos atrás, na nossa sociedade. E ela só foi ter esse boom por conta da internet. Então nós estamos falando de 30 anos. Tá? E sendo conservador, de novo. Quer dizer, é o contrário, não é conservador. O outro lado. Esses caras fazem isso há 12 mil anos. 12 mil anos, Matheus, tu tá exagerando? Tu diz que estuda arqueologia? Não, é sério. Os primeiros registros das medicinas da floresta, dentro de contextos ritualísticos, de contextos de cultura espiritual dos povos das Américas, é de 4 mil anos atrás. Mas tabaco, peiote, tambor, fogueira, então todas essas ferramentas que hoje a antropologia criou e a gente abraça dentro de um termo chamado xamanismo, elas existem documentadas há mais de 12 mil anos. Então os caras estão fazendo isso desde que o mundo é mundo para eles. Então, convenhamos, quem deve saber mais, já que é uma medicina, já que é uma trilha onde o saber vem da própria experiência, vai ter mais saber. Aquele que passou por mais experiências ou aquele que está descobrindo agora e cujas motivações a gente bem sabe quais que são. Então, para mim, foi um movimento muito natural buscar os professores, os donos disso. E no momento em que realmente eu consegui começar a ter contato, aí sim não ficou dúvida. Não, esse é o caminho. E eu não digo isso tentando desvalorizar o homem branco, porque eu sou homem branco. O meu caminho é baseado neles, mas eu sou Nauá. Não sou Unicuí, não sou Nacucuí, não sou Xanauá, não sou Xamanauá, não sou nenhum desses. Tá? Não sou mexica, não sou chipiro. Então, eu estaria também botando que o que eu faço também está errado. Não é isso que eu quero que pareça, entendeu? Que eu estou desvalorizando o trabalho. E boa parte do que a gente faz aqui é questionar. Então, estou questionando o porquê que se faz, quem faz, como faz, os motivadores por trás da ritualística com as medicinas da floresta. E a motivação dos povos originários me parece muito mais alinhada com o propósito do que a gente descobre dentro dessas medicinas, que é a cura das nossas relações, de todas elas. Relação conosco, relação com os próximos, relação com a nossa comunidade, com a nossa família, com o meio onde a gente vive, com o nosso território. E, portanto, torná-los os nossos verdadeiros professores se tornou a prioridade máxima. E é por isso que, desde então, a gente formou e segue formando
alianças espirituais fortes com as lideranças dos povos, de novo, os verdadeiros guardiões dessas medicinas e desses ritos, aqueles que com seu sangue, suor e lágrimas mantiveram isso vivo, para que a gente possa aprender com eles e dar continuidade com aquilo. Essa frase realmente é muito forte, né? Os verdadeiros guardiões das medicinas, né? Que com sangue, suor e lágrimas mantiveram elas vivas, passando de geração em geração de forma oral e vivencial, né? No dia a dia. E aí isso me remete também a uma questão que é o seguinte: essa jornada do caminhar junto para beber desse conhecimento direto na fonte, o entendimento do porquê de cada coisa, esse teu perfil questionador e experienciador de forma real mesmo, me lembra que, para quem não conhece o Canto dos Encantados, quando a gente começa a estreitar relações aqui com o Canto dos Encantados e com o Mateus e os outros guardiões dos ritos que tem aqui na casa, uma frase que é comum e todos ouvem quando a gente quer aprender, a gente quer nutrir esse saber, quer também se aproximar, que nem o Mateus se aproxima muito das etnias e dos povos originários, que nem ele relatou muito bem ali, a gente ouve dele o seguinte: quer aprender, quer conhecer, quer te desenvolver, em verdade, realmente, tem que caminhar junto. Então, muito disso que o Mateus falou, isso é passado realmente para o pessoal que se aproxima do canto com essa sede de saber que precisa caminhar junto. E o que seria esse caminhar junto? Eu vou perguntar para o Mateus. Sabe por quê? Vocês não têm noção da quantia de estudos que tem aqui no Canto dos Encantados. Não é só o estudo da beberagem em si, da ayahuasca. Esse é só um ato cerimonial. É um ato cerimonial. Mas aqui, por exemplo, a gente tem o estudo do fogo sagrado. Não da fogueira que fica ali durante a cerimônia, do fogo sagrado, das árvores sagradas, esse conhecimento que vem da ancestralidade, do que representa essa energia, esse sagrado durante a consagração. Tem a questão do feitio do rapé, o estudo dos rezos. Nossa, quem não conhece ainda, quem não presenciou ainda um pajé entoando um rezo durante uma consagração, muitas vezes só com uma maraquinha na mão e a voz dele entoando, a potência disso, precisa conhecer. Então eu vou passar agora para o Mateus trazer para nós as dietas também, um pouco daí na prática, o que se encontra aqui nesse caminhar junto com o Canto dos Encantados para realmente aprender em verdade, na convivência, como os povos originários fazem entre eles, que é na convivência entre as famílias, com os ancestrais, com os mais idosos. Aqui também a gente tem as portas abertas para aprender dessa forma. Fala um pouquinho para nós então, Mateus, se não todos, mas alguns, os principais que tu quiser dividir com nós, desses estudos que tu abre as portas para quem deseja caminhar junto essa caminhada com propósito e com seriedade. Perfeito. Como é que eu começo isso? Vamos lá. Tudo isso começou quando, uma vez em contato com os professores e vendo como eles conduziam um rito, a percepção de que as coisas estavam... O nome rito fazia valer aquilo. Existia uma sequência de atos simbólicos que faziam com que a tua atenção e o teu alinhamento da tua consciência, vamos por assim, estava fixado naquilo lá. Então, essa sequência de ritos, que é o que a gente chama de ato cerimonial, eles não eram aleatórios. Eles todos tinham um significado. Eles todos apontavam, faziam tu olhar para algo que normalmente passa invisível aos olhos, porque o óbvio às vezes torna-se invisível, e o sutil é pior ainda. Então,
todo rito, todos esses atos, eles eram, digamos que, potencializados, porque como ele está um pouquinho nisso daqui, mais um pouquinho naquele, ele passa invisível. Agora, quando tu vê aquilo tudo amontoado numa coisa só, aquilo que é sutil deixa de ser sutil e torna-se manifestável. Então, a pintura na cara, com os canãs, as penas, os utensílios, a faixa na cabeça, os colares com os dentes, os ósseos, os porquês de tudo isso, a organização do fogo. Então, tudo isso apontava e moldava para que a gente olhasse para uma coisa. Então, quando tu começa a olhar para aquilo lá e ver que, bem, ok, é nítido que um pajé fazendo o que está fazendo, e ele testou isso por 12 mil anos, isto daqui funciona. Vamos botar dessa forma. Então, isso daqui funciona melhor, ou tem mais potência. Não sei qual seria a palavra exata para isso. Mas a gente olha para isso e diz, tá, entendi. Esse é o rito. Aí tu vai descobrir que, na verdade, não. Tu vai descobrir que dentro desse rito existem os porquês daquilo lá. E daí o porquê daquilo lá te leva a ver que fora do ato cerimonial tem o porquê que aquelas penas possuem aquele poder. Por que aqueles ossos possuem aquele poder? Qual é o valor? O que aquela ação, o que aquela representação simbólica tudo traz. Então, isso que estava fechado num ato cerimonial começa a se expandir, Então tu percebe que o ato cerimonial de estar na cerimônia, tomando a medicina sagrada, consagrando as medicinas sagradas, ela faz parte de um apanhado de muitas coisas. Então é a forma como tu vai te relacionar com tudo isso. Então tu descobre que, ok, e essa medicina? Será que essa medicina que está sendo servida nesse ato é a mesma medicina que está sendo servida lá, que é a mesma medicina que está sendo... Então tu começa a descobrir que existem... Por que tu faz as medicinas? Como que tu faz as medicinas? Por que tu usa tal cipó e tal folha? Quando tu faz o rapé, por que tu usa tal árvore? Por que tu usa tal cinza? E tudo isso é, de novo, é tu conseguir empilhar o sutil para que ele se torne manifestável, que tu possa se conectar com aquilo lá. E a partir da conexão com aquilo lá, que tu consegue obter, digamos, um ponto de vista, iluminações, orientações diferentes daquilo que tu estava acostumado. Então tu começa a perceber que tudo que está no ato cerimonial, ele se expande para vários lugares. Então o pessoal que se aproxima do Canto dos Encantados, ele vai perceber que não tem como tu olhar para um ponto fixo e achar que é só aquilo lá. E dentro de uma caminhada aonde, para tu compreender isso daqui, tu tem que vivenciar aquilo ali, então se tornou bastante óbvio pela natureza da tradição oral, a natureza de experienciar, de fazer aquilo, ser transformado pela experiência, porque o bonito do saber é que depois que tu é transformado por ela, que tu passou por ela está dentro de ti, ela faz parte da construção de quem tu é. Então ela é tua agora. Então, quando tu passa por aquilo ali e tu é transformado, tu adquire a única verdade que vale sobre aquela observação daquele ponto, daquela verdade que tu estava vendo, que é o teu ponto de observação, é a tua verdade, é como tu enxergou, como tu foi transformado por aquilo, o resultado final daquela transformação. Então, olhando tudo isso, olhando toda essa tradição de como esse conhecimento era passado, de como essa jornada, que a gente chama de jornada, na verdade, é estilo de vida, eles só vivem, entendeu? Eles não estão lá, agora eu vou entrar numa jornada espiritual. Não, o Runicuim é só Runicuim, no Kikoi só é no Kikoi, eles são aqui. Por isso que eu ainda digo que existe essa separação. A gente ainda enxerga como uma coisa separada, a minha jornada espiritual. Não, isso faz parte da vida deles. Então, esta forma de adquirir saber foi uma das primeiras coisas que a gente naturalmente começou a trazer para cá para dentro. Tem que caminhar junto, tem que começar a andar junto. Ah, Matheus, me ensina. Onde é que eu compro tal saber?
o pajé compra, o romeá compra uma Viranoyu, ele compra um manual de como que ele incorpora a Viranoyu para rezar o Xumu e aplicar a cura, e passar o romê para o paciente, e curar câncer, por exemplo. Não. Como é que ele faz isso? Sendo e passando pela experiência. E uma vez passado pela experiência, ele se torna aqui. Então, aqui as pessoas elas são convidadas a trilhar junto. E vão aprender com quem? Vão aprender com o Matheus? Talvez vão aprender um pouquinho com o Matheus, vão aprender um pouquinho com o Chico, vão aprender um pouquinho com cada guardião. Mas os verdadeiros professores são as medicinas e são os mestres da floresta, são os pajés, os romeás, os mucaiás, os naibaiás, os caraís, os taitas, tem muitos nomes, para aqueles que são os médicos, os responsáveis por cuidar da saúde de uma comunidade. Então, é sobre isso, é sobre estar aqui, sobre olhar para o fogo e ver que não é apenas lenha queimando. Ah, Matheus, não me vem com essa. Vai me dizer que tem um espírito ali? Tem, o que eu vou fazer? Eu gosto disso, entenda isso do jeito que quiser ou não. Existe uma diferença entre queimar lenha, o fogo vai continuar sendo fogo. Agora, o que ele consegue fazer, o que uma pessoa consegue fazer com lenha queimando e um fogo dentro de um ato cerimonial é brutalmente diferente. Então, todas essas partes que compõem este ato cerimonial são a porta de entrada para poder começar a se conectar com toda essa cultura que deveria estar dentro de nós. Então, a pessoa é convidada a estudar o fogo, estudar o altar, estudar as medicinas, e a partir daí isso vai naturalmente se expandindo a todas as áreas da vida, porque, de novo, para os povos originários isso faz parte da vida, isso não é uma coisa separada. Então, dentro dessa caminhada, tu vai ver que ela vai se expandindo para além do ato cerimonial. Depois tu vai estar estudando a roda de medicina, tu vai estar estudando as estações, tu vai estar estudando as ervas, tu vai estar estudando banhos, tu vai estar estudando rezos, tu vai estar estudando a sua postura pessoal para com a vida, para com a relação com o meio ambiente, como eu falei, com a nossa comunidade, entender valores verdadeiros de reciprocidade, como que se aplica isso, ferramentas e medicinas que são usadas para isso, e quando tu vê, tu vai adquirindo ferramentas uma a uma. Tu vai entrar nas dietas, tu vai descobrir que o caminho para muitos dos povos guardiões dessas medicinas, ele é baseado em estudos aonde a gente precisa estar purificado para poder se conectar melhor com esses professores sagrados. Então, vai passar por Samarcãs, que são as dietas sagradas, são anãs, e vai aprender a fazer as suas medicinas, como eu falei, a desenvolver as suas ferramentas para usar na sua vida prática, não apenas no ato cerimonial. Tem as ferramentas cerimoniais, claro que elas são bonitas, mas, de novo, o que a gente faz aqui não é tentar formar rezadores, não é tentar formar pessoas que vão servir medicina. Ajuda nisso? Acredito que sim. Os professores são bons, né? A gente sabe que os pajés sabem o que estão fazendo. Mas não é esse o objetivo. Nosso objetivo aqui é literalmente ganhar ferramentas para uma nova forma de se relacionar com a nossa própria realidade, com a nossa vida, baseado com conexões muito mais profundas que vão muito além dessa máscara superficial que é o que cobre toda a nossa realidade, que faz parecer valer que a única coisa que vale é se eu estou bonitinho, com a barbinha bem feita e tal, e perceber que a coisa é um pouquinho mais profunda, que fala sobre essência, que fala sobre espírito. Então, as relações vão se expandindo cada vez mais. E assim, as medicinas, os povos, conforme vai expandindo, nós vamos descobrindo novas medicinas, nós vamos descobrindo novos povos, novas tradições, novas formas de poder se conectar com o todo, que está em tudo, e poder andar mais equilibrado. Voltar, pelo menos, para o eixo central. Não digo nem para 51%, nota 5,1%. Se tiver no eixo central, já tão legal, porque nem no eixo central a gente está ainda. Muito legal.
E como a essência do canal até hoje, os vídeos que a gente tem trazido, tem explanado sobre alguns Vocês eu aspectos. respondi toda a pergunta. Uma partezinha porque é muito amplo, né? Vocês podem ter certeza, o assunto é bastante amplo, dava pra gente aprofundar em diversas partes aqui, é bem complexo e muito bonito. Mas, pegando, por exemplo, o que disse o Matheus e linkando com a essência do canal, que o canal sempre fala, a gente sempre traz uma palavra falando do autoconhecimento, né? Do nosso dia a dia, da vida prática no dia a dia, da nossa questão laboral, da vivência com a família em casa. Veja que o Matheus trouxe para nós essa importância do caminhar, não apenas o aprender pelo aprender umas novas ferramentas, ritos, né? Isso introjetado dentro de nós, internalizar e nós começarmos a sermos aquilo que estamos durante a caminhada. E aí eu me lembrei de uma parte bastante importante aqui do Canto dos Encantados, dos estudos, que ela toca diretamente com o nosso ser no dia a dia. Você vem aprendendo, trilhando e vai exercitando isso, expandindo isso para a sua vida no cotidiano, com a família, com a sociedade, que são as rodas de medicina. Então, gostaria de pedir para o Matheus trazer para nós um pouquinho aí, porque me parece que a roda de medicina, ela é um estudo que vai sendo desenvolvido, mas principalmente o convite principal do estudo da roda de medicina aqui no Canto dos Encantados, ela ir sendo vivenciada no dia a dia, fora do Canto dos Encantados, fora do rito cerimonial, nós com a nossa família, aonde nós trabalhamos, com as pessoas que nós convivemos no dia a dia, introjetando essas questões para a nossa essência também. Conta para nós um pouquinho o que é a roda de medicina, Matheus. Aí a gente abre um universo gigantesco de coisas. Eu vou tentar usar o meu poder de síntese sem destruir o que é e tentar não pisar nos calos alheios, porque não é meu objetivo, pisar em calo alheio. E nem fazer parecer que eu sou autoridade em alguma coisa. Então, sabendo disso, Matheus, o que roda de medicina tem a ver com medicina da floresta? Pelo amor de Deus, o Nicuim não tem roda de medicina. Tem sim. Tá. Porque rodas de medicina nada mais são do que diagramas de como tu observa o cosmos. Então é um conjunto de cosmologia com cosmogonia, com como tu te enxerga no teu ambiente e como tu começa a criar um diagrama do que é o quê? É como se fosse um manual de como viver no meio onde eu estou inserido. Então, o termo roda de medicina, ele ficou muito atrelado à Medicine Wheel, que existe naquilo que hoje em dia surgiu de um termo da antropologia, mas que os buscadores, que é como a gente chama quem está nessa jornada, passou a utilizar numa classificação dos povos das planícies norte-americanas, por exemplo, os Lakotas, os Dakotas, os Anishinaabe, que é a Medicine Wheel. E a Medicine Wheel é basicamente um diagrama de como eles observavam a natureza, como eles observavam como que o cosmos e as forças da natureza atuavam na vida deles e atuavam na natureza onde eles estavam envolvidos. Então era como que as plantas respondiam a essas forças ao girar do Sol, ao girar do planeta com o Sol, como que as águas respondiam pela influência da Lua, como que os animais se comportavam no inverno, no verão, quando que frutificava, quando que não sei o quê. E esse conjunto de observações criou um diagrama que passou a ser chamado, de novo, pela antropologia, e que hoje se tornou muito amplo, como uma das principais ferramentas, vamos botar assim, dos povos daquilo que a gente passou a chamar de xamanismo do caminho vermelho, o xamanismo dos povos das planícies norte-americanas. E por que caminho vermelho? Por que o termo começou no caminho vermelho? Porque é a Good Red Road, é o bom caminho vermelho. Esse termo existe, é como eles chamam um caminho
uma forma de tu seguir este diagrama, entendeu? Quando tu segue corretamente esse diagrama, eles entendem que tu está no bom caminho vermelho, que tem a ver com o sangue. Então, é daí da onde surgiu esse termo. E como eu disse, as rodas de medicina, elas não precisam possuir esse nome, não precisam possuir um diagrama especificamente montado para tu perceber a existência delas e perceber a potência delas para os povos ameríndios, as tradições ancestrais ameríndias. Embora para algumas delas, esse anagrama de cosmologia, cosmogonia, forças que operam no nosso território, no nosso entorno, ela está presente em tudo, sim. Tu vai pegar, por exemplo, os povos mesoamericanos, tu vai pegar os calendários dos povos mesoamericanos, tu vai pegar o Tonopuhuali, tu vai pegar o Xiupuhuali, tu vai pegar o Tzolk'in. Tu vai ver que nós estamos falando de astecas, maias, toltecas e de toda aquela turma. Todos esses calendários, eles são rodas de medicina, eles são diagramas que falam muito mais do que a contagem dos dias, eles falam muito mais de como o cosmos está operando a natureza e como que ele está influenciando a nossa vida aqui. E observando o quê? Observando o Sol, observando a Lua, observando as forças que nos rodeiam e como que eles se relacionavam com elas. Quando tu vai pegar os povos andinos, tá? Isso também está presente lá. Tu vai pegar a Chacana, por exemplo, a Chacana nada mais é do que também um diagrama de como tu observava, como a cosmologia, como a cosmogonia deles e como a relação, de novo, de todas essas forças que nos cercam, como que a gente se relaciona com elas. Então ela também é uma roda de medicina. Então tu vai pegar de novo Medicine Wheel, Tonopuhuali, Tzolk'in, Xiupuhuali, tu vai pegar a Chacana, e tu vai descobrir que aqui no sul isso também acontecia. Tu vai pegar, por exemplo, o calendário solar dos Guaranis, tu vai pegar... Vamos sair um pouco, por exemplo, dos povos ameríndios. Se tu for pegar um outro xamanismo, de novo, xamanismo é um termo difícil, tá? Então vamos botar em grau. Vai pegar os povos do xamanismo lá da África, tá? Que através da diáspora a gente teve muito contato com isso. Sai daí que tu vai atrapalhar a câmera. Tu vai pegar a Dikenga, entendeu? A Dikenga, da onde surgiu a famosa Calunga. Então tudo também é um anagrama de como eles enxergavam as forças cosmológicas que nos cercam, e a sua cosmologia, a sua cosmogonia operavam dentro de nós e como que tu podia se alinhar e se relacionar com isso. Então as rodas de medicina são isso. O que aqui no Canto dos Encantados nós temos uma curiosidade muito legal, porque quando começou os nossos estudos aqui, uma roda de medicina chamou mais atenção do que todas as outras. E ela foi se desenhando aos poucos. Nós fomos, literalmente, através dos estudos, com os professores, nós fomos ampliando a visão e detalhando melhor a visão acerca dessa roda de medicina, e a gente percebeu que ela era diferente das demais. E uma das primeiras perguntas era por que a nossa roda de medicina é diferente da Chacana. Em alguns pontos ela se encaixa. Por que ela é diferente dos calendários, das rodas de medicina dos mesoamericanos? Por que ela é diferente da Medicine Wheel? E de uma forma bastante prática e bastante teórica, a questão, de novo, da sua verdade, aonde nós estamos inseridos. Nós aqui no hemisfério sul, no sul do Brasil, observamos essas forças cosmológicas de uma forma completamente diferente dos povos norte-americanos. Então, é natural que a natureza aqui se comporte de forma diferente do que ela se comporta lá na América do Norte. Tanto que os polos são invertidos, inverno e verão são completamente diferentes. Os animais que estão presentes, as migrações, as florações, os tipos de plantas, tudo isso é completamente diferente. Então, a forma como, por conta da incisão do Sol e da reflexão de ondas na Lua, por exemplo, isso vai influenciar completamente diferente as plantas aqui, as águas daqui.
Então, tudo isso naturalmente já leva a, peraí, eu vou observar a natureza do meu ponto. E do meu ponto onde eu estou observando, tal coisa se comporta assim. Se tu observa essa mesma natureza de outro ponto, ela vai se comportar de uma forma diferente. Então, nós aqui, a gente estuda, obviamente, uma roda de medicina também, só que a nossa roda de medicina, ela é observada de uma forma diferente. Então, a gente observa a natureza de um ponto bem específico, o nosso, a nossa verdade. E é um trabalho em construção, e, de novo, é um anagrama, quer dizer, um diagrama, como se fosse um manual de como operar dentro da natureza. Tá, Matheus, mas tu falou um monte de coisa e não falou nada. O que tem dentro da roda de medicina? O que é esse manual? Só falou, tá, mas tu não disse nada. É bem difícil falar sobre isso, realmente é muito difícil falar. Porque se eu começar a trazer conceitos aqui assim soltos, primeiro que vai aparecer uma série de bobagem, vai aparecer um monte de coisa que não dá para entender e cujas relações vão ser difíceis de tu começar a encaixar. Mas é como se fosse, por exemplo, uma observação de como se comportar num determinado momento e por que tu tem que se comportar de tal forma dentro de tal momento. Porque observando a natureza, observando as forças cosmológicas, observando os professores e como toda a natureza se comporta, eu vou observar esse movimento e vou ir neste movimento e vou ver o que isso acontece. Opa, fiz desse jeito e gostei, me dei melhor. Parece que eu estou mais sincronizado, não gosto da palavra, mas tudo bem, que eu estou mais sincronizado, estou mais fluido, estou mais conectado com um movimento natural que está acontecendo no planeta, que eu observo em toda a natureza, e isso foi benéfico para mim. Então, é basicamente isso que está contido dentro desse diagrama, deste manual. Só que ele não ensina assim como eu estou falando, não é um conjuntinho de regra. Aí sim vem aquela coisa que eu falei de se eu simplesmente sair falando, vai parecer um monte de palavra solta. Entendeu? Tu vai olhar, Matheus, o que é isso que vocês chamam de portal norte? Eu não gosto desse termo também, mas não tem um termo melhor e é um termo que as pessoas entendem o significado. Ele ficou meio feio por conta de vários equívocos que os homens brancos fizeram com a palavra e com a cultura invasora transformou alguns termos ditos mágicos. Mas enfim, eu não gosto do termo, mas é o termo que a gente tem, tá? Então, dentro do Portal Norte, o que é isso que vocês chamam de Portal Norte? O Portal Norte é o inverno. Até porque só não chama de inverno? É porque não é só o inverno, é observar o inverno. O inverno, para a natureza, daqui, do meu ponto de observação, na maioria da sua vida vegetal, causa tal coisa. Por causar tal coisa, os tubérculos crescem melhor, eles acumulam mais amido, é onde a semente germina. É dentro da terra, as coisas acontecem dentro da terra, os animais estão mais recolhidos, estão mais num modo de defesa, que evoca mais ainda essa simbologia. Noites mais longas, dias mais curtos, muito mais frio, então é um conservar de energia. A natureza se prepara para enfrentar o inverno. O inverno é sobre resistir, a natureza está resistindo ao inverno, então é sobre o físico, é sobre tu estar forte, sobre firmeza. A árvore que não tem bastante raiz e o tronco grosso não vai aguentar geada, não vai aguentar chuvarada, não vai aguentar a ventania que vem. Então, é nesse sentido. E ao mesmo tempo, a semente que está na terra, que está lá no fundo, a raiz, isso remete à sabedoria, isso remete àquele que realmente está fincado há muito tempo, porque é só aquele que ficou fincado há muito tempo que tem raiz forte para aguentar os invernos e pode ficar lá de peito nu, na fora do inverno. Então é sobre raiz, e raiz é sobre ancestralidade, é o tempo que tu permaneceu aqui sendo transformado pelas experiências e conseguindo resistir a elas. Aprender com elas, se tornando elas. E
E ao mesmo tempo, tá lá dentro, tá a semente, porra, então é sobre gestação também. Então, enfim, isso é o que é uma roda de medicina. É muito mais do que isso, mas Maravilhoso. Eu acho que é o melhor que eu consigo fazer. Maravilhoso. Porque ela traz, me parece, o caminhar com ela, o estudo dela, a observação desses ciclos naturais da própria natureza, e nós tentarmos nos alinhar a isso, como você falou, no sentido de fluir conforme flui a natureza, naqueles mais diversos aspectos, conforme esse período dos solstícios ou o período do ano, a gente pode dizer que consegue trazer para o nosso dia a dia, que nem você disse, né? Que aquela raiz que está forte, ela vai encarar, aquela planta vai encarar bem o inverno, porque ela está preservada na sua essência ali, né? E aí vem para nós, naqueles momentos, aqueles períodos do ano, aquelas situações da vida no dia a dia, aonde a tua raiz, a tua essência, que talvez o teu externo, aquilo que tu transparece para os outros, ou as tuas correrias no dia a dia, talvez tu te recolha um pouquinho. Mas tu preserva a tua essência e sente a necessidade de deixar a mudança acontecer, aquilo que precisa secar, cair, esse fim de ciclos e início de ciclos, essa observação da natureza com a roda de medicina ajuda, enriquece muito o nosso caminhar no dia a dia, nos torna de uma forma, vamos dizer, um pouquinho mais com essa ferramenta, mais conscientes da nossa caminhada, do nosso ser, do nosso existir, com tudo que há, com tudo que existe, sermos um pouco mais conscientes de nós mesmos, mas através do espelho desses professores, que é a natureza, né? De nós mesmos e onde estamos, né? Porque nós somos nós e nossas circunstâncias. E onde estamos. Isso que tu falou é muito importante. Veja que no início da tua fala tu colocou isso também. Independente do habitat que nós estamos, né? Ela se adapta a esse estudo, essa tentativa de observação, independente do que é a tua realidade, o teu momento, onde tu está, o planeta está na tua volta. Basta que a gente comece a tentar, a querer observar um pouco mais isso para trazer para o nosso dia a dia, a nossa forma de caminhar. Vejam vocês, né? Qualquer coisinha que a gente vai falar aqui poderia abrir mais uma hora de conversa, né? Então a gente vai meio que passando, né? Me veio um exemplo rapidinho que eu acho que ajuda a ilustrar. Ah, Matheus, mas esse exemplo nem é daqui da América do Sul. Não importa, ele é só um exemplo. O que acontece com o urso se ele ignorar o que ele precisa fazer para o inverno? Ele perece, né? Ele perece. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. A vantagem de conhecer aonde nós habitamos e poder entender essas forças e nos alinharmos a saber que existem momentos mais propícios do que outros. Saber que existem forças que estão operando aí que levam a uma probabilidade de sucesso e de fracasso maior para certas empreitadas, melhores em uma época determinada. Se tu tentar plantar agora no inverno tal planta, não vai dar certo. Porque essa é uma planta que funciona em tal lugar. Se tu quiser, não, mas eu quero tal fruto, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer para que tal fruto nasça no inverno. Dá para fazer? Claro que dá, mas a quantidade de energia que tu vai ter que despender para conseguir aquilo vai ser muito mais difícil do que tu simplesmente dizer, não, essa não é uma fruta do inverno. Isso, falando em fruta, isso é diretamente alinhado com a questão da nossa alimentação também, do nosso dia a dia, né? Esse entendimento das frutas da época, dos legumes da época, né? Onde mais dos quentes, mais essa observação. Eles não dão fruta de graça nessa época. Desses consumos que a gente tem muito industrializado, a roda de medicina vem também para a gente conseguir começar a observar essas coisas, né? Um dos desafios que eu ainda não consegui fazer, mas é uma das coisas que está no meu plano e que está no plano de todo mundo, do pessoal que nós... Ah, Matheus, tu vai usar esse termo, vou, dos guardiões aqui do Canto dos Encantados. Ah, mas tu falou antes que os verdadeiros guardiões são eles. Sim, por isso que a gente diz que nós não somos guardiões de medicina nenhuma.
Quem guarda a medicina é quem guarnece e tá lá. Isso sabe o que é guarda? Guarda é guerreiro, que tá ali na porta para dizer, o que tu vai fazer com isso aqui? Não, isso não é para isso, tu não vai pegar isso daqui. Isso é ser o guardião. Então, quem se diz guardião de outras coisas, me perdoe, mas na visão do Mateus, se não tem essa postura e se não tem essa responsabilidade, é tu que planta, é tu que colhe, é tu que reza, é tu que faz, então tu não é guardião. Então, nós, guardiões aqui, somos guardiões dos ritos que acontecem dentro do Canto dos Encantados. Nós guardamos para que os ritos, isso é o que a gente faz. Então, nós, os guardiões aqui do Canto dos Encantados, ainda, eu pelo menos, não consegui. Não sei se tu já faz isso. Acho que os guris também ainda não estão fazendo, os guris e as gurias, mas que é um dos planos. É literalmente começar a plantar boa parte, não um pedacinho, porque eu planto. Tem bastante tempero, tenho frutas, bastante frutas, tenho alguma outra coisa, mas a gigantesca maioria do que eu como ainda não vem da minha horta. Então, quando tu realmente planta o teu alimento, todo o teu alimento, todo entre aspas, mas todo o teu alimento, e tu vai se alimentar daquilo que realmente a roda de medicina está te trazendo naquele momento, o quanto isso vai ser mais benéfico para nós. Eu estou no inverno e estou me alimentando das plantas do inverno. Estou no verão, estou me alimentando das plantas do verão. Outono, primavera. Esse é um exercício que eu tenho certeza de qual vai ser o resultado, mas eu ainda não pude experienciar. E é uma das coisas que a gente quer poder trazer. Mas já está caminhando. Sim, já estamos caminhando para isso. Né? Um tanto que, por exemplo, como eu falei, no inverno, os tubérculos estão cheios de amido, as sementes estão cheias de amido. Então, eles estão muito mais ricos agora. Quando tu vai analisar quimicamente, entendeu? Tu vai ver que eles têm muito mais a nos dar, a nos oferecer, do que quando ele está em outra época do ano. Por quê? Porque o inverno é isso. É sobre aquilo. Então eu tenho certeza de que no momento em que a nossa alimentação, nós somos o que a gente come, então, que a gente possa se alimentar também seguindo, por exemplo, um manual, uma roda de medicina, de que isso vai trazer mais benefícios ainda e um melhor entendimento ainda do poder da roda de medicina. Eu gostaria de aproveitar e entrar. É uma novidade, então eu não vou esquecer nesse vídeo, tá? Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que eu estou sabendo que tem novidade aí nos estudos do canto. Mas antes de trazer isso, melhorou, Augusto. Um breve relato meu para o Mateus dar continuidade. Eu conheci o Canto dos Encantados, cheguei até o Canto dos Encantados por uma necessidade muito grande, um chamado muito grande de participar de cerimonial e consagração com as medicinas da floresta diretamente com povos originários, com os indígenas, com os pajés, com os caciques, né? E na época eu pensei o seguinte: nossa, eu não tenho como viajar para o Acre, para a Amazônia. E quem tem, faça dessa forma, tá? Para a Amazônia peruana, eu não tenho possibilidade hoje financeira para isso. E que o que nós vamos falar agora não substitui essa vivência de forma alguma, tá? Mas como é que eu cheguei no Canto dos Encantados? Descobri que aqui a gente tinha essa possibilidade de estar assim, tete a tete, frente a frente com um pajé, com um cacique, com uma comitiva indígena que vem pelo país. Posso te interromper rapidinho? Porque eu sou muito orgulhoso de dizer, e eu sei que tu também é muito orgulhoso, todos nós aqui somos muito orgulhosos disso, de que os pajés não vêm aqui, tá, só para fazer o ato cerimonial. Eles vêm aqui para ensinar. Eles sabem o que nós estamos fazendo, eles reconhecem o que nós estamos fazendo, e eles vêm aqui para ensinar. Então, sou muito orgulhoso de dizer isso. Então, já dá continuidade, que era um breve relato, acabei me estendendo um pouco, mas era para linkar nisso aí. Como é que falando para o pessoal que não conhece aqui a casa, o espaço, né? Como é que é essa experiência, essa oportunidade de estar relacionando diretamente com eles, de receber a comitiva, até mesmo de conviver, porque alguns passam alguns dias aqui, né? E poder
estar ali frente a frente acompanhando os rezos, os ensinamentos, que nem tu disse, né? Como é isso? Cara, Estando aqui, né? Sim. No Rio Grande do Sul, Sim. quase em Porto Alegre, Sim. longe da selva, mas... Primeiro a gente precisa ser super justo, assim. De novo, eu não posso falar sobre a realidade de todos. Tem irmãos aí que conseguem fazer um trabalho fantástico. Mas, em âmbitos gerais, nós precisamos antes reconhecer o que é o esforço que esses povos fazem para chegar aqui. O Rio Grande do Sul, a nossa realidade hoje em dia, por tudo que aconteceu, por onde estamos, não é um estado onde existe uma grande valorização e um poder aquisitivo voltado para esse tipo de estudo. Traduzindo em miúdos, as comitivas ganham pouco dinheiro no Rio Grande do Sul. De novo, tem alguns irmãos que fazem um trabalho fantástico e conseguem botar bastante grana na mão das comitivas, e isso é muito importante. Porque a comitiva séria, os verdadeiros líderes estão levando isso para poder ajudar o seu povo, e a gente está sempre olhando e acompanhando esses movimentos. Tem alguns irmãos que conseguem, mas a realidade do estado é essa. E ainda assim eles vêm para cá. Eles poderiam ficar mais um mês buscando mais local em São Paulo, porque está entupido. Entendeu? Onde eles ganham muito mais dinheiro. No Rio de Janeiro, Santa Catarina. Não, eles seguem descendo até o Rio Grande do Sul. Não são todos. Mas eles seguem descendo até aqui. Então, a primeira coisa parte disso, né? É a admiração pela entrega de uma missão. Quantas vezes tu, Chico, não lembra de Pajé? Vim aqui e dizer, Pajé, tu viu, a gente divulgou, a gente fez isso, a gente patrocinou o link e tal. Deu pouca gente já, não vou conseguir te dar muito dinheiro. E qual que era as respostas? Tá tudo certo, a gente sabe o que vocês estão fazendo. E quantas vezes a gente teve cerimônia aqui que a gente conseguiu levantar bastante recurso para as comitivas, tinha 40 e tantas pessoas, mas teve outras cerimônias que tinha 8 pessoas aqui. E esse é o objetivo da coisa? Tá aí a prova. Não. O objetivo no âmbito material é, obviamente, levantar recursos para as aldeias. É a reciprocidade. Mas o objetivo é trazer isso, um chamado que eles disseram. Levem isso para as cidades agora. Então, antes de responder qualquer coisa, a gente precisa partir do ponto de que a gente olha para isso. E quando tu olha para isso, de cara, tu já te relaciona de outra forma. Então, para mim, é realmente um privilégio, porque, de novo, as tradições são orais, e quando as pessoas não sabem o que é uma tradição oral, basta tu ficar 3, 4 dias do lado de um pajé, do lado de um tchaná, do lado de um cacique, que tu vai entender. Entendeu? Tu estar com eles, o simples ato de conversar como a vida deles é essa cultura, a forma como eles pegam, como eles comem, o que eles comem, por que eles comem, quando eles bebem, por que eles bebem, o que eles te falam, a história, bate, vou pegar isso aqui, não, tia, pega esse daqui, esse aqui mesmo, por que esse é melhor, blá, 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 blá. Então, literalmente, tu percebe o poder da tradição oral. Estar com eles é estar aprendendo. E tu tá aprendendo até no sorriso, na piada, entendeu? Numa palavra que ele largou lá. Babu, Macau. O que é isso aí? Tá muito babu, hein, tia? O que é babu, tia? Tu ouve lá no rezo. Então, o poder de aprendizado que tu tem, de estar envolvido, de estar em contato com eles, é de osmose. Tu tá do lado dos caras, tu tá aprendendo. Então, é um privilégio, um privilégio enorme. E eu sei que é mais privilégio ainda, porque eu sei que, por exemplo, os guardião aqui, eles não podem. Entendeu? Eu ainda, como eu falei, sou produtor musical, o meu estúdio está aqui do lado da minha casa. E é aqui que eu trabalho. E hoje em dia, boa parte da minha energia é dedicada a isso daqui. Então, eu estou mais em contato aqui. O pessoal está na Matrix trabalhando. E eles me dizem, Matheus, o pajé tá aí ainda. Diz, tá, ele vai ficar até terça. Ai, cara, eu não vou conseguir. Aí, eles queriam estar aqui. Entendeu? Eu vejo, cara, olha o privilégio que eu estou tendo. Os meus guardiões não podem. Eu vou absorver e eu vou passar para a galera. Então, é realmente fantástico. Nós, até hoje,
só tivemos contato e acesso com grandes comitivas, com grandes pessoas, porque pessoas são pessoas. Eu falo sobre isso também, não tenho problema nenhum de falar sobre isso, eu falo inclusive com eles. Índio, não use esse termo como eu estou usando de uma forma ruim, por favor. Indígena é ser humano. Tem bom e tem ruim. Que nem nós. Tem bom e tem ruim. Mas todos aqueles que a gente teve contato até hoje foram seres humanos exemplares, assim, que sempre nos ensinaram, sempre compartilharam, sempre generosos, dentro de todas as limitações, são generosos. Metade das coisas que eu tenho aqui, que tá vendo, é presente. Então, e as coisas que a gente tem aqui, as pinturas que estão aqui no Chuboa, ali foi o Pajé Maribank, que pintou na primeira vez que veio aqui. Então, eu realmente sou suspeito para falar, mas a Mari eu sei também. Porque, claro, é movimentação, tu tem que estar para cá, tu tem que estar para lá, leva o Chai para cá, eu tenho filho pequeno, tenho outras 2 crianças em casa, tem mulher, tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Cansa. Desgasta, claro que desgasta. Tu chega a ficar num misto, assim, do tipo, agora vou tirar uns 2 dias para mim descansar, e tu chega a ficar com saudade, assim, tipo, que droga, já vão ter que ir embora. Então, de novo, eu sou suspeito para falar, mas é maravilhoso. Bom, eu não sei se tu pode falar um pouquinho para nós, a gente está se encaminhando já para o encerramento, mas se tu pode falar, eu nem sei se tinha autorização para falar. Estou sabendo de um projeto aí, que é um projeto para abrir esse conhecimento para mais pessoas, né? Agregar mais pessoas que estão buscando esses conhecimentos, essa forma de viver, de trazer essas ferramentas para o íntimo, para a sua rotina diária, com entendimento, né? Que é a jornada ancestral. Podemos se falar. Tu não puder abrir muito, tudo bem, mas se tu puder dar só para a gente ter um gostinho aqui. Podemos, devemos. O que seria a jornada ancestral? Eu vou contextualizar um pouquinho e espero que isso que todos entendam da forma correta. Matheus, por que tu está toda hora na defensiva? É porque é necessário. Há bastante tempo as pessoas me pediam para que eu trouxesse de uma forma mais aberta um pouco de tudo isso que eu catalogo, todos os meus estudos, de todas as minhas pesquisas, de todas as minhas vivências, de todo o meu convívio, que eu pudesse trazer um pouco. E eu fiquei literalmente por anos relutando com isso. Cheguei a tentar pensar alguma forma mais contida de fazer isso, mas não deu. Não deu, chegou o momento, então eu resolvi abraçar com toda a potência, com toda a verdade, que tem o ato de transmitir um pouco desse conhecimento. Com a bênção das lideranças, a gente está dando início a um projeto junto com o Lotus Hub de terapias integrativas, que é um espaço maravilhoso que trabalha há muitos anos já com terapias integrativas. Muitas delas baseadas nos conhecimentos que hoje nós classificamos como xamanismo, de diversas fontes, e outros de cunho espiritual. E a gente uniu forças para criar uma espécie de vivência. Eu não gosto de usar o termo curso, mas vamos usar assim, um curso. Aonde as pessoas vão poder pegar isso de uma forma mais indexada, mais catalogada, digamos assim, e pôr isso na prática, porque não vai ser uma sala de aula, vai ser literalmente estar aqui. Então a gente vai estar começando a receber pessoas para caminharem junto
Só que junto de estar caminhando... mas qual é a diferença então de eu só estar dentro do Canto dos Encantados? Porque aí vai ter o meu esforço para catalogar boa parte disso, chamar algumas lideranças indígenas, organizar esse material e criar uma trilha de conhecimento para que depois aqui as pessoas transformem em saber através da experiência. Então, é uma vivência extremamente prática, com muita teoria também, acerca do xamanismo, vamos botar assim. Tá? Então, acerca das práticas xamânicas e principalmente das suas ferramentas utilitárias. E, gente, vocês devem ter visto, é literalmente só um risquinho. Assim, é um curso de 6 meses, o primeiro módulo, e ele mal arranha a superfície, não forma ninguém vai sair de lá rezador, servidor de medicina, nada disso. Arranha as pessoas, para as pessoas poderem entender o que é gnose vegetal, o que é que eles estão fazendo, aonde que vem tudo isso, como que se relaciona, qual é o preparo que tem que ter, o que tem que entender, o que está envolvido, tudo, para si, para a pessoa. E depois, mais 6 meses, no módulo 2, aí elas vêm para cá, quase que num internato, digamos assim, aonde aí sim, elas vão estar do meu lado, do lado dos pajé, fazendo o que os guardiões aqui fazem, mas com uma indexação de conhecimento de uma forma para que eles possam, agora tu vai experimentar isso aqui, e aí vai adquirir aquele saber. Então, de novo, sou suspeito para falar, mas o curso é muito rico e é muito bonito. E eu acho que tanto para a jornada de crescimento pessoal, como crescimento como terapeuta, como estudioso, vai agregar bastante. É uma parceria, desculpa para não passar batido ali, para trazer de novo, do Canto dos Encantados com o Lotus Hub Terapias Integrativas. Hub de Terapias Integrativas. Também vamos deixar o link na bio ali, da página no Instagram deles, para se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho o trabalho deles lá, que estão fechando essa parceria com o Canto dos Encantados. Maravilhosa iniciativa, né? Poder estudar a parte teórica, palpável ali, né? A história, os mitos. A história, os ritos. Posso começar de uma forma bem rapidinha, só para o pessoal entender claro, a importância disso? Por favor. Gente, cerimônia. O que é cerimônia? Para entender o que é uma cerimônia, precisa entender primeiro o que gera uma cerimônia. A cerimônia é o momento onde acontece um conjunto de ritos. Ritos são movimentos simbólicos baseados em um argumento, uma observação. Essa observação chama-se mito. Então as pessoas precisam conhecer os mitos, conhecer as histórias, conhecer o ponto de observação. Até um certo momento o ser humano estava lá e ele simplesmente era. Qual foi o momento em que, de repente, do nada, um raio cruzou e tacou-lhe fogo de uma árvore e ele começou a deixar de enxergar apenas uma árvore e começou a perceber presenças? Entendeu? Algo aconteceu aqui. Então tudo aquilo começou a ter significado, começou a ter uma simbologia, começou a haver uma narração a partir daquilo. Então, o ato cerimonial, ele só existe por conta do mito. Mito, rito e cerimônia. Então é assim que tudo começa. Vamos continuar. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu já tô ficha 1, né? Com certeza. Jornada da ancestralidade. Matheus, bate-papo bastante enriquecedor. Muito importante a gente poder falar sobre essas coisas todas, mesmo de forma bastante resumida. Eu fico imaginando o esforço que tu fez, quem te conhece no dia a dia, para te fazer essa síntese da síntese aí, porque realmente são assuntos muito amplos. E de novo, cuidando para não pisar dos carros. Cada um com a sua caminhada, mas sim. Daí então vem, não vou dizer uma provocaçãozinha, mas deixar a bola quicando talvez. Traz para o pessoal que acompanhou até agora esse conteúdo aqui e talvez, se assim o grande espírito permitir, vamos ter outros bate-papos também para a gente aprofundar em algumas questões. Traz para o pessoal aquilo que
quiser deixar de mensagem, dando um pouco de ênfase talvez, mas daí tu pode te estender para onde tu quiser, a essa importância do estudo sério, da caminhada com propósito, não pisando, claro, em outras pessoas que tenham as suas caminhadas de forma diferente e muitas vezes realizam trabalhos bastante importantes, né? Mas da tua parte, da tua essência, que tu escolheu trilhar esse caminho dessa forma, a importância para aqueles que estão buscando esse tipo de conhecimento de se aproximar do estudo fidedigno, como a gente vem sendo transmitido dos verdadeiros guardiões para nós e poder passar adiante. Vamos lá. De novo, ser guardião de algo é entender que tu é guarda, que tu é guerreiro, tu tá ali na frente. Então, nesse sentido, eu não sou do time em cima do murismo. Vai doer. Tem muito cocar de lantejola por aí. Muito. Muito. Tem muita gente servindo por ego, tem muita gente servindo por vaidade, tem muita gente servindo por necessidades próprias. E aqui eu não vou botar a questão financeira, porque existe a reciprocidade, e a reciprocidade é necessária. Mas tem gente que não está pela reciprocidade. Tá? Isso que eu estou falando não é o ataque, isso que eu estou falando não é apontar dedos. Cada um vai colher o que estiver plantando. Ponto final. Mais cedo ou mais tarde vai colher. E vai conseguir entender que talvez o conforto gera água parada, faz com que tu não desperte. O objetivo de estudo é despertar o espírito. Então, as dificuldades, o balanço faz parte da equação de fazer com que tu acorde. As ferramentas do que quer te manter controlado pode estar na medicina que tu está tomando. Então, o poder que me curou é o poder que pode adoecer. Eu não estou, de novo, não estou 100% curado, tá? Mas o poder que me cura, vamos botar assim então, e que cura muitos, que eu vejo, tá? É o mesmo poder que pode destruir. Os pajés vão dizer isso para vocês. Um sopro de rapé pode adoecer uma pessoa. Uma medicina pode fazer coisa muito pior. Então isso não pode ser levado com pouca seriedade. É uma medicina muito poderosa, tão poderosa, que se qualquer um, eu posso falar isso porque qualquer um que pesquisar na internet vai ver de cara. Tem gente que morre. Sim, tem gente que morre tomando medicina. Por que morre? Tá? Porque foi feito errado. Ou seja, tem uma divisão entre o certo e o errado. Tem pessoas que não podem tomar medicina. Tem momentos numa cerimônia em que a parte espiritual, a parte... como é que eu vou botar? Vou botar como espiritual. A parte espiritual tem que dar espaço para o espírito que está encarnado. Entendeu? Cara, não, isso que ele está passando aí é só um processo. Dá-lhe um soprão de rapé nele para ele aterrar. Assim morreu. Morreu gente assim. Então, tem que entender quem é que está tomando medicina, por que está tomando medicina, o que essa pessoa tem, se ela tem alguma comorbidade, se ela toma algum remédio, qual é o acompanhamento que ela está tendo, para que ela tenha segurança nesse processo. É uma medicina muito poderosa. Eu estou falando da parte física. De novo, eu falei, um pajé, se ele te der um sopro torto, tá, ele te adoece. E coisas muito piores podem acontecer. Isso é extremamente profundo, extremamente sério. Precisa se conhecer as pessoas, olhem a vida delas, olhem a obra delas, olhem quem elas são, o que elas estão fazendo, conheçam os lugares. A seriedade não significa estudar com os povos indígenas. Eu conheço rezadores, amigos, que têm 10% do contato com os povos originários que a gente tem. E fazem um trabalho magnífico, tão ou mais sério do que o nosso aqui. Então, estar junto, recebendo,
positivas, não significa obrigatoriamente que esse é o lugar ou essa é a pessoa. Verifiquem. Verifiquem, é poderoso demais para tu simplesmente se entregar de qualquer forma. É isso então. Gratidão, meu irmão. Eu agradeço. Gratidão pelo conhecimento, pelo compartilhar. Este é o primeiro vídeo do canal onde a gente faz com outra pessoa sem ser eu lá no blá 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 blá. Trazendo um conhecimento. Mais uma honra. Trazendo um conhecimento para nós, para você refletir, para você ponderar e para você de repente que está sentindo o chamado aí, já está ouvindo falar, já está vendo na internet essas questões sobre medicina, sobre os povos originários. Está com vontade de conhecer esse caminho, para que você se atente a essas palavras que o Matheus colocou agora no final. Cuidado, vai com calma, é uma medicina poderosíssima. Escolha bem o local, escolha quem. Chegar num local novo, seja onde for, até mesmo aqui no Canto dos Encantados, faça as perguntas que você tiver que fazer, aquilo que você... Se você tiver dúvida, pergunta. Se o local for sério, for um local para o bem, de repente, aquela pessoa vai preferir te desaconselhar de participar de uma consagração, ou até mesmo dizer, olha, aqui neste local a gente não vai conseguir te atender no que tu precisa, e te recomendar um outro, porque isso faz parte da seriedade. Então não se sinta com vergonha ou com medo. Intimidado. Mantenha a sua mente aberta, mantenha o seu espírito livre. Medicinas da floresta são libertadoras de consciência. Se aonde você está hoje, você está se sentindo talvez aprisionado, não faz muito sentido, né? Então, agradecendo ao Matheus, ao nosso irmão, ao Canto dos Encantados, desejo a vocês tudo de bom, fiquem com Deus, fiquem com o grande espírito, a grande águia. Amor! Tchau. Sigo! E até a próxima. Gratidão, meu irmão. Tá chegando. Tchau, tchau.